As imigrações são um fenômeno bastante antigo na humanidade e nós podemos dizer que, no início, esse foi um processo de povos, de grupos, né? De modo geral, quando a gente faz uma análise da história, nós vamos perceber que é difícil, às vezes, sabermos qual é a população nativa de um lugar, né? Porque muitas vezes houveram sucessão de deslocamentos das populações. Uma parte do mundo em cada canto do mundo. Somos um todo dividido em muitas partes. Mudamos pelo clima, pelo esforço, pelas paisagens, pelos sonhos. Mudamos para encontrar um espaço em outro espaço que não é o nosso. E muitas vezes para ter um encontro com aquilo que verdadeiramente somos. Por que a pessoa muda do seu país? No modo geral, é porque ela acredita que o outro país tenha mais oportunidades do que onde ela está. Isso pode parecer, né, que uma ideia meio equivocada, mas num país como o Brasil, que nós temos pessoas saindo e pessoas entrando. Como é que a gente pode entender isso? Será que as pessoas estão... Quem está mal informado? Né? É importante nós percebermos que a ideia de que o outro lugar pode ter mais oportunidade não é só no sentido econômico. Tá? Embora o econômico seja normalmente o principal fator de imigração, nós podemos ter migrações que as pessoas fazem por outros motivos. Overseas, uma palavra do inglês que, quando traduzida para o português, seria o mesmo que transpor os oceanos, ultrapassar os nossos próprios horizontes. Uma oportunidade de crescer como pessoa, assumir novas habilidades e adquirir culturas e costumes diferentes. Sair do próprio país para encarar um desafio no exterior. Mas o exterior de hoje é o nosso próprio Brasil. Eu nasci cristã, eu não nasci muçulmana. E eu vim do Egito, que é um país muçulmano. Só que eu convivi muito com muçulmanos. E a nossa cultura é bastante diferente daqui do Brasil. Mas ao mesmo tempo não é tão diferente. Tipo, certos hábitos até muito parecidos, mas outros é bem diferente. Mas a língua é muito diferente. Eu nasci na Holanda, eu cresci lá, eu fui para a escola, fiz primeiro grau, segundo grau. Eu cheguei no Brasil quando eu tinha 8 anos. Foi junto com meu pai, minha mãe, minha família. Só que a escolha de permanecer no Brasil foi a minha. I'm from Germany, the south part of Germany. It's a small city which is located near Stuttgart. And it's very nice there. It's a little bit hilly. It's not as flat as here. A lot of forest around, and it's very rural. So it's not a big city environment that I come from. I'm basically a village boy. Meus pais ainda moram aqui no Brasil, mas eu escolhi estudar aqui na Faculdade Adventista da Bahia, porque eu conheci vários amigos e eles estudavam aqui na faculdade e eles me falavam muito bem daqui, falavam a faculdade é muito legal, tem muitas pessoas divertidas e tal. Que legal, então eu vou estudar lá. A minha namorada, que eu encontrei na Inglaterra, ela falou assim, não, está na hora de eu voltar para o Brasil, então eu vou junto. Então, nós viemos, em 89, nós viemos para o Brasil. I'm here in Brazil, probably because I'm a little bit crazy. Now there's a reason, of course. I was in a mission trip in New York. For 6 months I met a very nice Brazilian girl, and she happens to live on this campus with her mother. And that was, of course, a big reason why I came here and applied for a theology course on this campus where we are filming right now, the IAENI campus. As well,
I am a person that needs a little bit of a challenge. Nós viemos, então, em abril de 1989, viemos para o Brasil e pensamos, em primeiro lugar, trabalhar com alguma coisa, o restaurante, o padaria, alguma coisa na área de saúde, natural. Mas aí surgiu a oportunidade de dar aulas de inglês e começamos a dar aula de inglês. Aí, com isso, trabalhamos em 2 escolas diferentes e depois abrimos a nossa própria escola. Eu sempre sonhei em estudar nos Estados Unidos, só que nunca consegui por falta de dinheiro mesmo. Eu estava atrás de uma bolsa e nunca consegui. Aí eu ia estudar no Líbano, ao mesmo tempo que eu conheci um pastor, o pastor Walter daqui do Brasil, que ele foi para o Egito e conheci ele lá e ele me chamou para estudar aqui no Brasil. No início eu tinha dúvida, né? Lógico, uma língua diferente, cultura diferente, não conheço nada daqui, então eu tinha medo. Só que eu gosto de desafios, eu gosto de coisa nova. Eu pensei assim, indo no Líbano, que é um país tão próximo, tão perto, eu tenho certeza que não vou aprender tanto quanto um lugar tão diferente, tão longe. Eu aceitei o desafio, vim pra cá e foi uma coisa, eu nunca me arrependi, mas foi bem pesado. Foi complicado no início, porque quando a gente chegou, no dia seguinte a gente já entrou na escola, meu irmão e eu. E no início a gente não entendia nada do que os professores falavam, que os colegas pediam, falavam. A gente ficava meio perdido assim, mas com a convivência que a gente tinha com os nossos colegas, a gente foi aprendendo. Primeiro, eu não sabia o nome da língua que fala no Brasil, por minha ignorância, lógico, né? Eu não sabia se era inglês, se era espanhol, não sabia mesmo. Quando eu descobri que era português, que nunca ouvi falar, nunca ouvi uma palavra, foi bem chocante. Eu cheguei aqui, lógico, quando você não entende algum idioma, você pensa que todo mundo fala rápido, mas eu acho que o brasileiro fala rápido. Aí eu comecei aulinhas de português no início bem básico, mas era muito pesado, muito estressante de você não saber nenhuma palavra, você não consegue comunicar com as pessoas. And that's why I really welcome the opportunity to be here in Brazil, to even have a completely foreign language, Portuguese, which I have started learning a year ago, more or less by myself. And now, since I'm here, since 2 months, I actually involved myself, threw myself into the environment here, between all the people that mostly don't speak any English, just speak Portuguese, try to learn the language. Com o tempo comecei a aprender umas palavrinhas, falar, comer, entendeu? Fui construindo pouco a pouco, mas eu demorei uns 10 meses mais ou menos para me abrir mesmo, porque eu tenho essa mania de não gosto de falar errado. Aí eu prefiro não falar do que falar errado e fica me zoando, porque também o povo gosta muito de brincar, então me zoava muito. Eu não gostava disso, então eu ficava na minha, demorei muito no início de pegar algumas palavras aqui, aí, escutava mais, aprender como se fala, sotaque diferente, lógico, também. Morei com várias pessoas aqui no internato de regiões diferentes do Brasil, então eu percebi essa diferença dos sotaques, do vocabulário. Fui pegando pouco a pouco, até depois de 1 ano, parece que me soltei sozinha. Aí, comecei a falar, sem parar mais. Dentro do mundo da fala portuguesa, o Brasil tem boas universidades, várias universidades públicas, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, entre algumas também, em Pernambuco, Brasília, são universidades boas, né, em nível de uma estrutura de formação profissional bem melhor do que outras, principalmente nos países de fala africana, embora eles também tenham universidades, é importante deixar claro isso, né? Então, muitas vezes, se essa pessoa lá de Moçambique, de Angola, de Guiné-Bissau, ele vê a oportunidade limitada de fazer no país, então vou fazer fora. Ou ele até tem oportunidade, mas se eu fizer no Brasil, né, eu vou ter feito num outro país, eu vou poder, talvez, fazer já um mestrado, um doutorado e trazer um diploma de fora que vai ser mais valorizado. Pelo fato das pessoas falarem bastante do curso de fisioterapia aqui, foi que influenciou também, que é bem referente na Bahia, o curso de fisioterapia aqui na Bahia.
Temos muitos professores que têm uma formação acadêmica muito boa, muitos deles são doutores. E a gente aprende muito com também a experiência que eles têm, que é muito ampla. E é uma faculdade que eu vejo que tem muita prática, desde o primeiro ano. Não é também na teoria, mas também eles se baseiam muito na prática. Desde o primeiro período a gente já começa a ter contato com o paciente, mesmo não atendendo, mas a gente já começa a ter estágio de observação e isso para mim é muito bom. Eu acho que isso é essencial, importante. I want to study here theology. The field of theology is very interesting in our church. I mean, you have many different countries and every country has their different bearing. I could of course study in Germany or in Austria, where our university is, Bogenhofen. And I was even there and talked with them, it's very nice. But what I like about Brazil is it has a very big advantage towards Europe. See, in Europe, the idea of evangelism is almost a dead one. Okay, I don't want to say evangelism is dead, but churches are inactive. Even the conference doesn't push evangelism as much here. They don't invest as much money, they don't invest as much energy into it. We don't have, for example, conference evangelists. It's not common in Europe. But here it is, and here it is very common to do evangelism. It's very common to do carporting. It's very common to have evangelistic campaigns, and people come, and that's a bonus about a developing country, that people still come to these events. Minha mãe é professora, minha tia era professora, a minha irmã também, meu tio, parte grande da minha família são professores. Então eu sempre quis ajudar nessa área. E aí a gente no país inteiro temos 2 escolas adventistas. Aí uma delas é do ensino médio e outra do ensino fundamental. Era meu sonho fazer uma diferença nessa escola. Então, por isso que quando fiquei sabendo que aqui no NASP tem curso de pedagogia, que para preparar a ser professor, eu aceitei do fato de aprender o português, aí começar a fazer o curso para poder voltar e trabalhar na escola lá. A educação no Egito é pior. No Brasil já é mais avançada. E eu vejo assim, porque o Brasil gosta sempre de comparar com os Estados Unidos. Beleza, é bom ter um exemplo, seguir, melhorar, mas eu não posso perder a minha característica aqui no Brasil. Eu vi do tempo que eu estou aqui, que eu estive aqui até hoje, eu senti a diferença melhorando. E eu, por estudar pedagogia, estudar história da educação, eu vi como a educação aqui melhorou. Então, na minha opinião, claro que pode melhorar, mas por mim, não posso falar se estou satisfeita, claro, mas não vejo que é tão ruim. Sei lá, eu acho legal, eu gosto. Por isso que ainda estou aqui. Vistos para estudar no Brasil podem ser solicitados em 156 países do mundo. Mas, segundo o Ministério das Relações Exteriores, são os colombianos, franceses, portugueses e angolanos que lideram esse ranking. O interesse pelo universo acadêmico brasileiro é proporcionado principalmente pela possibilidade desses estudantes, posteriormente, se inserirem no nosso mercado de trabalho. Na realidade, eu gostaria muito de continuar trabalhando aqui na Bahia. Eu gostei muito daqui, mas assim, meus planos são mais trabalhar em hospital, ou trabalhar também com Pilates, que a gente tem um curso à parte que é Pilates. Então eu estou fazendo curso para ver se é uma área que eu posso também trabalhar. Pelo fato do Brasil ser grande, tem muita opção de trabalho. A questão dessa migração universitária, vamos chamar assim, é que muitas vezes essa pessoa, quando ela se desloca para fazer o curso fora do seu país, ele muitas vezes acaba percebendo que o país no qual ele está, as condições de vida para as pessoas estudadas são muito melhores do seu próprio país, em termos econômicos, e ele muitas vezes tem dificuldade em voltar para o seu país. Então essa é uma migração, né, que normalmente as pessoas pensam que é de curto prazo, né? Ela imagina, vou ficar os 4 anos da faculdade, depois eu volto para
o meu país, mas nós percebemos que essa é uma migração que ela tende muitas vezes a ser permanente, né? Na medida em que essa pessoa, ao mudar para um novo país, né, ela tem uma condição de vida melhor que ela tinha e principalmente uma coisa muito importante, que ela, ao já ter feito a faculdade naquele país, ela vai estar sempre dentro do grupo mais privilegiado daquele novo país. Mas cada desafio traz consigo adaptação. Nem sempre é fácil ser o mesmo em um lugar totalmente diferente. O passado é memória viva no coração. A saudade é uma barreira que só muita força de vontade pode ultrapassar. Na minha juventude, eu cresci numa vila pequena e meus pais moravam lá, trabalhavam lá, e quando tinha 9 anos de idade, meu pai comprou 2 éguas, aí começou a criar cavalo. Então minha juventude foi tudo em volta de cavalos. A única diferença é que lá a cidade não dorme. Aqui tudo 7, 8 horas já acabou. Lá, por mais que o povo de fora tenha uma imagem muito estranha de terrorista e coisas assim, você pode andar na rua 2, 3 da manhã, tranquilo. Nós morávamos, Holanda é muito, beirado pelo mar, tem muitos rios que cruzam a Holanda, então o contato com a água é intensivo. A gente sempre teve o ar assim, salgado do mar. Você diz, por exemplo, aqui tem muito mais parte verde. Aqui, por mais que não é deserto onde eu moro, mas também não tem muito verde. Eu moro no Cairo, então é a parte mais casas, mais marrom, entende? Mais ruas pequenas, muito carro, muito barulho, muito movimento. As coisas típicas da Holanda, que a Holanda é conhecida, são as tulipas e os moinhos. Assim, eu cresci numa que era antes de eu nascer era uma ilha. Depois eles colocaram pontes e barragens. Então tinha contato assim. Antes sair da ilha era só por barco. Então na nossa ilha tinha cada vila, que tinha umas 4 vilas principais. Cada vila tinha 2 moinhos para moer cereal. Então assim, esse moinho que a gente vê aqui na Alhambra, tem um moinho aqui pertinho. Essa é uma coisa típica da Holanda e realmente assim, fazia parte quando a gente olhava para o horizonte, tinha moinhos aí. A gente come muita coisa diferente. Não temos um prato fixo igual arroz e feijão todo dia. Não existe. Todo dia é algo diferente, nunca você vai numa visita na casa de alguém, você nunca adivinha o que vai ter. Porque a gente tem variedade de muita coisa diferente para comer, tudo é muito gostoso. Não é esfirra, não é quibe só, essa imagem ruim do mundo árabe, tem muito mais. Coisa típica é flores. Lá é muito comum, lá você acha flores em tudo que é lugar para comprar, e é muito comum a gente dar flores para as mães, para os filhos dão para as mães, dá para a esposa, dá para a namorada. Então, assim, flores é outra coisa que é bem forte na cultura. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu falei isso várias vezes para meus amigos, eu sou mais brasileira do que muitos brasileiros. Eu me apaixonei muito pelo Brasil, muito, muito. Eu não gosto de povo metido, povo que se acha, povo que, rejeita os estrangeiros. Por mais que eu não entendia muito o povo no início, o povo não me entendia, eu fui recebida muito bem aqui, muito bem. Eu fui em vários lugares, fora do UNASP, não só aqui. Fui comportar em lugares diferentes também, que eu me apaixonei. Tá realmente bastante difícil agora pensar em voltar para o Egito e deixar o Brasil. Então, essa migração, normalmente imaginada como provisória, de ficar um tempo para fazer só o mestrado, o doutorado, a graduação, é a que tem mais chances de, na realidade, se tornar uma migração de longo prazo bem-sucedida, porque essa pessoa, justamente por uma boa escolaridade, ela vai ser bem recepcionada naquele país no qual ela fez, tá? Porque normalmente as pessoas
procuram pessoas estudadas, ainda mais se elas tiverem algum talento, alguma habilidade extra no sentido profissional que possa conferir mais valor. Tá? Então, por isso que nós temos, essa seria uma migração, né, bastante atraente e que o Brasil tem sido recebido muitas pessoas e também cedido muitas pessoas para fora. Então, a segunda vez nós voltamos, chegamos aqui em julho de 2009. Em primeiros 6 meses estávamos nessa readaptação e vendo as possibilidades que a gente podia fazer aqui. Aí nós entramos em contato aqui com o pastor Paulo Martini, aqui no NASP, e ele nos ofereceu trabalho no Instituto de Línguas para dar aulas de inglês para ensino médio e também para os alunos do Instituto, que são mais alunos da faculdade e alguns também do ensino médio. Eu trabalho no Instituto de Línguas, faz já 4 anos que eu trabalho lá. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu trabalhei só no escritório mesmo, ajudando as coisas do Summer Immersion, de programas de imersão e tal. Depois eu comecei a dar aulas de árabe e de inglês. Well, English is not my language. My language is German, first of all, but I do speak quite fluently English. And while I'm here, we are teaching English. We have an English school, my girlfriend and I, and are teaching a group of people this language. And like I already said, when I was as a missionary in a foreign country, I also taught English, and I valued the work very highly. I really liked it to convey knowledge to someone else. Now I'm not really, see, it's very funny actually, because when I was at school in Germany, in my elementary school, high school, I told myself, you might work, you might become many things in the future, many professions. But one thing you will never become, I told myself, you will never become a teacher. And everybody who has experience with God knows, don't say no to God. Don't say never to God. So he made me a teacher, and I really liked the work. Even though I'm better in physics and mathematics and these things, I do love teaching. It is great to work with people. And so I appreciate the work here, teaching English to Brazilian people, teaching basically my second mother tongue. O que muito me atrai, bom, são as pessoas, tá? O povo brasileiro é muito acolhedora, muito, como eu posso dizer, acolhedora, positiva, alegre. Em primeiro lugar, assim, à primeira vista, não é? Mas assim, uma outra coisa, claro, minha esposa é brasileira, né? Então isso é uma coisa que, para mim, vir aqui era também conhecer a cultura dela. Agora, o que me faz com que eu prefiro ficar aqui, ao invés de ir à Holanda, é o espaço. Eu moro num sítio, aqui tem espaço, tem tranquilidade, então, assim, isso é uma coisa muito importante para mim. Well, first of all, I think Brazilians are very open to foreigners. Since I am here, I have made really good experiences. People are patient with me, learn the language. I remember my roommate, I'm staying in the dormitory, and my roommate, he has all the patience in the world to listen to me, to try to explain words. He doesn't speak a word of English, just tries to explain it in Portuguese. And it is really great having these people with these open hearts to teach someone else their language, to include them in their daily lives, explain what is this fruit and what is this food and how does this work and why does this work like this. So speaking about the people, I honestly believe they're very open. Você sair do seu país e conhecer outros lugares, quando você volta, a sua mente é outra, você começa a ver as coisas diferentes. E isso é muito legal. Isso você começa a perceber que não é só aquilo que você estava no mundo, parece que você está no mundo fechado, mas quando você conhece outros lugares, parece que as coisas mudam. Eu falo uma coisa em português,
estrangeiro. E meu segredo para sucesso é jamais desistir. Entendeu? Jamais desistir. Em inglês, never give up. Never give up. Because you will come to points where you are tempted to give up, where things are too much, it's just too different, it's too difficult. And that's the golden rule is never give up. Nieuwe horizonten, nieuwe horizonten, novos horizontes. Horizontes porque além do horizonte tem mais. Então a gente encontra outras pessoas, outra cultura, descobrir outras culturas, fazer amizade com o povo local, não somente como um visitante, mas realmente assim fazer parte desse povo, fazer parte aprender da cultura. الدنيا زي كتاب اللي ما يطلعش من بيته بيقرا صفحة واحدة بس. Fica em português, mais ou menos assim, o mundo é igual um livro, que não sai do seu lugar, tá ali, lê uma página só. Explicando mais ou menos, eu trabalhei muito com missionários no Egito. Eu conheci um pouco da cultura deles quando eles estavam lá no Egito mesmo. Eu não conseguia conhecer a cultura deles mesmo, mas foi aí que eu percebi que eu sou apaixonada por conhecer outros lugares, outros idiomas, conhecer outras culturas. Mas isso era nada comparado quando você sai mesmo e você conhece outro lugar, você aprende outro idioma, que lógico, o idioma é muito, muito ligado à cultura. Você sai para ver o povo vivendo de um jeito diferente, de uma maneira diferente. Sua cabeça nunca é a mesma coisa. Nunca desperdicies las oportunidades que se aparecen a tu frente, porque puede valer una vida. Nunca desperdice as oportunidades que você tem, porque isso pode mudar a sua vida, pode mudar bastante.